Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos chegando à reta final aí desse período, um tempo em que eu tenho certeza que você está crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, a sua fé está sendo edificada e hoje nós iniciamos a leitura da primeira carta de Pedro. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 1 e eu quero compartilhar com você os versículos 3 ao 5. Está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amados, essa primeira carta de Pedro, ela tem 5 capítulos e ela é extraordinária, assim como toda a Bíblia. Mas em apenas 5 capítulos nós encontraremos verdades maravilhosas a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, a respeito da obra que Cristo Jesus realizou. O apóstolo Pedro, ele é muito direto, ele tem uma linguagem muito direta e é uma carta que nós aprendemos demais. São muitos ensinamentos, desde ensinamentos a respeito da doutrina do Evangelho, a respeito do que é o Evangelho da graça de Deus, assim como os ensinamentos práticos a respeito da nossa vida cristã. Então é uma carta muito poderosa e eu sei que você será muito edificado nesses 5 dias aí que nós estamos lendo 1 Pedro. Eu compartilhei esses versículos com vocês e quero falar sobre uma característica, sobre um tópico aqui. Nós poderíamos falar sobre muitas coisas nesses 3 versículos, mas eu quero falar sobre uma característica do Evangelho, um benefício do Evangelho para nós, que é sobre a regeneração. Olha que interessante isso daqui, amados. Está falando aqui que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia fez o quê? Nos regenerou para uma esperança viva. Ou seja, nos gerou de novo, nos deu uma nova vida. E nós vivemos essa nova vida por meio da fé. E aí olha que interessante, ali no versículo 5 fala assim, que mediante a fé nós somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amados, a obra completa de Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo Jesus trouxe um benefício extraordinário para nós. Trouxe a nova vida, trouxe a regeneração. Mediante a ressurreição de Cristo Jesus, todo aquele que crê recebe a nova vida. Toda a obra que Cristo Jesus realizou foi por toda a humanidade. Sabemos que nem toda a humanidade será salva, porque nem todos creem nessa obra. Nós acessamos todos os benefícios da obra que Cristo Jesus realizou, que foi em favor de todos os homens. Nós acessamos por meio da fé. E por meio da fé nós somos o quê? Regenerados. Nós recebemos uma nova vida. Essa nova vida está disponível para todos os homens. Nem todos acessam isso, porque não creem. Mas nós, os que cremos, recebemos o benefício da regeneração e nós precisamos aprender a viver a nova vida. Precisamos aprender a viver essa vida gloriosa que nós recebemos de Deus. Amados, nós fomos gerados de novo. Você consegue entender isso? Nós fomos gerados novamente. Aquela Catiane
que existiu antes de Cristo Jesus, antes de crer em Cristo Jesus, ela não existe mais. Agora ela foi sepultada com Cristo e nasceu novamente, nasceu de novo, ou seja, foi regenerada, veio uma nova Catiane por meio de Cristo Jesus. Aqui vou até fazer um adendo, por isso que algumas pessoas me perguntam sobre o testemunho, meu testemunho, o que eu vivi no passado, isso e aquilo, e eu sempre falo assim: amados, eu não fui chamado para viver de testemunho, para ficar falando do que já está morto. Eu fui chamada para falar do que é vivo, do que está vivo, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a minha nova vida em Cristo Jesus. É para isso que eu fui chamada, para pregar vida e não para pregar morte. Então aquela Catiane, quando alguém me perguntar qual é o seu testemunho, o meu testemunho é que eu estava morta e em Cristo Jesus eu fui regenerada, eu nasci de novo. E agora eu posso viver pela fé na suficiência da obra de Cristo Jesus essa nova vida, crendo que o Senhor me protege. Olha o que nós lemos ali no versículo 5, somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. É a salvação quando receberemos o nosso corpo glorificado, o nosso corpo redimido e, enfim, estaremos para sempre com o Senhor, o veremos como Ele é e nos veremos como de fato somos. Não mais nesse corpo corruptível, não mais nesse mundo corruptível. Amados, eu encorajo você a receber a plenitude dessa verdade e a vivê-la. Você foi regenerado em Cristo Jesus para uma esperança viva. Você nasceu de novo. Você foi gerado de novo por meio de Cristo Jesus. Viva a sua nova vida. Creia na plenitude do que Cristo fez. Não tema, não viva amedrontado. Por quê? Porque mediante a fé na suficiência de Cristo, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Creia nisso e viva essa verdade em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua obra de regeneração. Senhor, obrigada porque o Senhor não nos deixou com aquela natureza morta, caída, pecaminosa, governada pelo pecado. Não, Pai. O Senhor nos gerou de novo por meio de Cristo Jesus e em Ti nós podemos viver essa nova vida. Depositando a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, podemos avançar. Pai, podemos crer que o Senhor nos protege, podemos crer que o Senhor é suficiente para nós, que o Senhor cuida de nós. Não precisamos viver olhando para o passado, não precisamos viver com a mentalidade daquela natureza que foi morta e crucificada, mas podemos viver com a mente de Cristo, com uma nova maneira de pensar, com uma nova maneira de ver as coisas. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles recebam a plenitude dessa verdade. Senhor, que eles não vivam mais como se eles ainda não tivessem sido regenerados, como se eles ainda estivessem naquela velha vida. Pai, que eles recebam a plenitude da verdade, da regeneração. Senhor, que eles vivam a plenitude da vida que o Senhor conquistou para nós. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles recebam de fato a plenitude dessa verdade e a vivam em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.